Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula, mais uma videoaula, mais uma aula da apostila. E hoje nossa aula é de matemática e nós vamos estudar sobre números ímpares e números pares. Vamos fazer a leitura de um slide para a gente compreender. Par ou ímpar? Quantas vezes em suas brincadeiras você fez essa pergunta? Mas você conhece os números pares ou ímpares? Muito bem, vamos lá. Números pares: 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9. Até aqui todos vocês sabem, né? Agora, o que nós queremos aprender? O que nós temos que aprender que tem consciência? É quando a gente vai responder a atividade com números muito grandes. Aí sim, depende de um conceito que a gente tem que ter. Então, qual é o conceito? Esses números aqui, que são pares, se um número grande, ele terminado em um desses números aqui, vai ser sempre um número par. Os números ímpares terminados, os números terminados nessa faixa aqui, em qualquer um desses, vai ser um número ímpar. Então, se eu pedir para vocês o número 2000, é ímpar ou par? Sim, é um número par, porque ele é terminado em 0. Ou 88, ou 366, 434, 832. Todos esses números que eu falei aqui, terminados em um desses, são considerados são números pares. Agora, todos os números que terminarem em um desses aqui são números ímpares. Por exemplo, o 11, o 633, o 747, 525, 105, 109, 309, 549, todos terminados nesses números que eu estou falando aqui, são considerados números ímpares. Então, para isso, nós vamos começar a ver as atividades. Né? Então, vamos começar a ver as atividades. E nessas, vou tirar essa imagem para a gente começar a fazer. Na nossa atividade está falando assim: associe os números à classificação correta. Então, nós temos que observar qual número indica se o número é par e qual se o número é ímpar. Nós temos aqui o número 1 para indicar par e o número 2 para indicar ímpar. Você vai perguntar: tia, mas o número 1 é ímpar e eu vou colocar 1 para indicar par? Sim, isso aqui é uma legenda, é uma forma de classificação. Você vai associar, entendeu? Então, se o número for par, você vai escrever 1. Se o número for ímpar, você vai escrever 2. Então, vamos lá, só rapidinho, fazendo dois números. Vamos ver se a gente consegue aqui. O número 482. Vamos observar o quê? A terminação. Lembra que eu falei que a gente observa a terminação, as terminações? Então, vamos lá. Terminou em 2, os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Então, 482 é o número par. O que nós vamos escrever aqui para os números pares? A gente vai colocar aqui o número 1. Vamos ver se a gente consegue fazer ele bem. Pronto, vamos deixar assim mesmo. Esse aqui você entende que é o número 1. E para os números, vamos agora observar o número 75. 75 terminou em 5. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. Então, nesse caso, nós vamos escrever o quê? Número 2, porque ele é um número ímpar. Então, a gente vai colocar aqui o número 2. Muito bem. E assim você vai aqui apenas um rascunho para você ir compreendendo. As próximas você vai fazendo sozinho, ok? Muito bem, se esforce, volte o vídeo se precisar, pergunte lá no grupo. Se tiver dúvidas, se não estiver aprendendo, pode perguntar lá no grupo, que a tia vai dar um jeito de fazer uma explicação individual lá no seu WhatsApp, que é para postar um videozinho lá no seu WhatsApp para você compreender, ok? O objetivo é que todos aprendam. Escreva por extensa número 2. Escreva por extensa classificando os números pares e ímpares. Então, vamos lá. Nós vamos observar esses números aqui, ó.
Vamos pegar primeiro, vamos fazendo o primeiro. Número 23. Terminou em 3, vai ser o quê? Número ímpar. Então, você vai escrever por extenso, 23. O próximo número a ser analisado, 54. Terminou em 4, então ele é o quê? Número par. Você vai escrever aqui 54, ok? Aqui nós temos a número 3. Escreva par para o que usamos em pares. Então, você vai escrever o número par para o que nós usamos em pares. Relógio, a gente usa um par de relógio? Não, né? Então, a gente vai escrever par aí. E brinco, né? Eu não estou usando agora, mas a gente usa o quê? Um só ou um par? Então, se você vai colocar aqui, claro que a gente usa um par de brinco. Então, você vai colocar par aqui, ok? Agora, nós vamos para essa próxima atividade e vamos analisar novamente os números que indicam ordem, posição ou lugar, são chamados números ordinais. Então, o número que indica ordem, primeiro, segundo, terceiro, ou então a posição. Qual é a posição dele na fila? Ah, é o quinto, né? Ou é o primeiro da fila, né? Ou indica lugar. Em que lugar ele chegou na corrida? Ah, em primeiro lugar, em segundo lugar, entendeu? Então, é uma competição, indica lugar, né? Vamos aqui conhecer e fazer a leitura de alguns números ordinais, né? Então, aqui tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí nós temos o 11º. Depois a gente, 11º, 12º, a gente não vai fazer todo aqui, porque já temos aqui como escreve segundo, terceiro, aqui só colocou 11º para você compreender. Aí temos o 20º, aí vai 21º, 22º, até chegar no 29º. Aí temos o 30º, 40º, 50º, puxar aqui um pouquinho, o 60º, o 70º, o 80º, 90º e o 100º. Por enquanto, a gente vai só até aqui, mas você pode pesquisar, claro, pode usar o seu livro ou mesmo a internet, pode pesquisar, né? Mais números. Vamos só retirar essas imagens aqui. Pronto, para a gente começar a nossa atividade. Ok, numerais ordinais, faça a correspondência. Então, você vai ligar, fazer a correspondência, você pode ligar. Vou pegar um lápis novamente aqui, a gente faz. Vamos então, esse número aqui é o quê? É o 50º. Então, nós vamos encontrar aqui 50º. Vamos ligar o primeiro, vocês vão respondendo os outros. 50º. Aí nós temos os outros números seguintes, você vai procurando e vai fazendo a leitura, né? Você vai fazendo a leitura aqui, procurando para ligar aqui por extenso, ok? Vamos para o próximo, não vou ler esses aqui para vocês poderem pesquisar e responderem sozinhos. Número 2, escreva por extenso os números ordinais. Então, você vai escrever aqui 18º, 23º, 56º, não é? Nono, sexto, deixa eu ver se tem mais. 34º, né? 72º. E aí vocês vão escrevendo por extenso. Se precisar, volte o vídeo, né? Se precisar revisar como escrever, é só voltar o vídeo que você vai ver lá, tá tudo escrito lá, né? Veja como é a fila de Yasmin em sua sala de aula. Então, também indica lugar na fila, ordem na fila. Então, vamos aqui. Nós temos aqui Yasmin, Lucas, Miguel, deixa eu ver aqui o outro, vamos ver se a gente consegue, Jailton e Aparecida. Aí você vai ler primeiro a fila, né, com atenção, observar ler os nomes da fila e depois você vai responder o que se pede. Aí tá fazendo as perguntas, você vai responder. Quantas crianças sentam na fila? Então, você vai contar quantas crianças, juntando meninos e meninas. Quem é a primeira criança da fila? Você vai colocar o nome, né? Qual
a posição de Miguel na fila. Você volta aqui e procura onde quem é Miguel. Então, você vai procurar e colocar a posição dele. Aqui. Quem é a quarta criança da fila? Quem senta depois do segundo colocado? Vamos ver aqui quem é o primeiro colocado, né? Quem senta depois do segundo? Então, vamos lá. Qual a posição da última criança? Então, como você vai saber a posição da última criança? Você vai contar, né? Você vai contar quem é o primeiro e vai até chegar na última. Então, qual é a posição? Nós temos que colocar a posição em número ordinal, ok? Então, por hora é só até aqui. Né? Na próxima aula a gente faz a atividade sobre ordem crescente e decrescente. E depois a gente continua, né? Na próxima aula a gente vê essa questão aqui. Então, na próxima aula a gente vamos ver essas questões e aí a gente faz essas atividades. Por hora é só até aqui, até a F, ok? Aqui as páginas da apostila de vocês, essa aqui é a página 27, né? Tá colocado, mas é porque a gente, na apostila tá editado, então vocês vão fazer até aqui, ok? Pronto. Tchau, um abraço. Qualquer dúvida é só procurar. Beijos.